Ô glória, boa tarde, pode sentar, tudo bem? Quem está bem, diga amém. Que bom ver você por aqui, nesse primeiro culto do mês de maio. E é um mês de oração, tá? Tá bom? No nome de Jesus. Por quê? Daqui a pouquinho, às 18 horas começa e vai até 5 minutos para 7, até 6h55, tá bom? Hoje é o nosso primeiro dia de oração aqui na nossa igreja. Ontem nós tivemos lá na nossa sede 3 horas de oração e hoje vai ser aqui no nome de Jesus. Até todo dia, todo culto. Amanhã que horas? Das 20 às 21. Pastor, e qual é o horário do domingo? 7 da manhã até 7h55. Tá bom? No nome de Jesus. Eu convido você e encorajo você a vir orar. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Vai abrir muitas portas, meu irmão, nesse mês de maio, para muitas pessoas, através da oração. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Livro de Lucas, 17. Irmãos, o que agrada ao Senhor é o louvor. O louvor é que agrada a Deus. E muitas das vezes a gente tem várias formas de louvar ao Senhor. Não é só com a boca, não é quando a gente vem à igreja, mas quando a gente é fiel a Deus. Quando, meu irmão, a gente entrega o nosso caminho ao Senhor. Quando a gente consagra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Por quê, pastor? Quando a gente recebe uma bênção de Deus. Tudo isso é um louvor ao Senhor. Mas às vezes tem pessoas, meu irmão, que acabam confundindo as coisas. E aí a Bíblia fala desses 10 leprosos. E esses 10 leprosos tiveram o quê? Algo ali que nos chama a atenção. Vamos lá. Lucas 17, versículo 11. Acontece que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da onde? E da Galileia. Aqui, meu irmão, tem uma grande revelação para nós. Você sabe que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Mas a importância de Jesus passar ali naquele local e dar um bom testemunho. Por quê, pastor? Aonde você for, você precisa dar um bom testemunho. Hoje você é uma nova criatura. Hoje você vive em Cristo. Você anda em Cristo. E se eu vivo em Cristo, eu preciso dar o quê? Um bom testemunho. Em Samaria. E aonde mais, pastor? E na Galileia. Você sabe por quê? Porque lá em 2º livro de Timóteo, ou 2ª epístola do apóstolo Paulo ao Timóteo, 3,16. Olha aqui na televisão, para a gente ser mais rápido, tá? Ou você pode anotar também. Ó, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para redarguir e para corrigir, para instruir como? Em justiça. A palavra de Deus, meu querido, ela é simples e descomplicada. Mas é nós que complicamos, porque toda a escritura, ela é feita para quê? Para ensinar. Por isso que foi importante Jesus passar ali aonde, pastor? Na Galileia, e passar por meio de Samaria. Por quê? Porque ele tinha uma boa fama e ele dava um bom testemunho. E aí o que acontece? Por que a escritura ela ficou, pastor? Por que a escritura ela é inspirada por Deus? Para você ver que tem uma grande revelação aqui que quando eles estavam indo para Jerusalém, porque o destino era Jerusalém, eles passaram aonde? Em Samaria, e passaram aonde? Na Galileia. E toda a escritura é inspirada por quem? Por Deus. Por Deus. Aí tem gente que fica perguntando: ah, mas quem escreveu a Bíblia foi quem? Um homem. Você queria para ser quem? A pessoa que fala isso, meu querido, quer para ser o quê? O cachorro? O cavalo? É, irmão Genival? Aí será? Acho que muita gente ia acreditar. Não, foi o cachorro que escreveu. Ô cachorro, como tu escreveu essa Bíblia? Não, lógico que foi o homem. Deus usou quem? O homem para escrever o quê? A palavra de Deus. Então, meu querido, a Bíblia ela foi inspirada por Deus e o homem fez o quê? Escreveu. Sabe por quê? No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7, Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje
a sua voz. Isso está escrito aonde? No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7. E isso traz uma referência lá do Antigo Testamento. Vamos lá, para comparar algo. Salmos 95, 7. Olha o que diz aqui. Salmos 95, 7. Salmos 95, 7. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes, quem? A sua voz. 8. Não endureçais o coração, como em Meriba, como no dia da tentação, onde? No deserto. Não endureçais o seu coração. Mas aí te digo, quem falou lá em Hebreus? O Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo que disse à igreja? Pastor, sim. Então, meu querido, o salmista escreveu, mas ali quem falou foi quem em Hebreus? O Espírito Santo. O Espírito Santo falou à igreja para quê, pastor? Para nós cremos na palavra. E aí nós vamos voltar. Lucas 17, 11 diz assim, vamos lá. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Passou para dar um bom testemunho. Por quê, pastor? Porque ele poderia peregrinar, meu querido, em outro lugar. Mas ele peregrinou, passou por ali para dar um bom testemunho. Porque aonde nós passar, nós devemos dar um bom testemunho. No nome de quem? De Jesus. Ah, mas pastor, mas o que acontece, meu irmão? Mostra um bom testemunho. Mostra que o amor de Deus está derramado aonde? Na sua vida. Por quê, pastor? Mas alguém me fez mal. Ó, se alguém te fez mal, mostra o caminho para aquela pessoa. Olha, Jesus transformou a minha vida, eu te perdoo. Ó, Jesus transformou a minha vida, me perdoa. Não é só de boca, mas sim de coração. Porque, pastor, aonde você for, Deus vai estar contigo. Por quê, meu querido? Quem vai prevalecer? As trevas ou a luz? Sim, a luz. E aí vai, meu irmão, quem vai ser salvo? Aquele que permanecer até o fim. Se eu permanecer até o fim, eu vou ser salvo em nome de quem? O Senhor Jesus. Por isso que diz, versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro. Quantas? 10 homens leprosos, os quais pararam como? De longe. Por que eles pararam de longe? Porque eles conheciam a palavra, o Antigo Testamento. Era a lei de Moisés. Eles não poderiam chegar perto de uma pessoa sã. Então por isso eles pararam de longe. E quando eles pararam de longe, o que acontece? Versículo 13. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de quem? De nós. Aqui nos mostra algo, irmão. Que eles conheciam quem? Jesus. Mas para mim conhecer Jesus, alguém tem que falar de quem? De Jesus. A fé ela vem como? E ouvir o quê? A palavra. Ah, você conhece ali o irmão Genival? Ah, eu conheço. No interior ele é conhecido como Genival, filho de quem? Do Joca. Ó, preto de Joca. Esse todo mundo conhece. Mas o Genival, quase ninguém. Mas o preto de Joca, ah, pai, sei quem é. Não é assim? É a mesma coisa, irmão. Das pessoas, meu irmão, que querem ver Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família, alguém tem que falar. Olha quem transformou a vida do Genival, Jesus. Olha quem transformou a vida da Francisca, Jesus. Por quê, pastor? Jesus, ele tem que estar na nossa vida. Mas o que eles fizeram? Eles levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de quem? De nós. Porque a situação que eles estavam vivendo ali, eles chamaram a atenção de Jesus, chamando Jesus de quê? De mestre. Sabe por quê? Porque muitas das vezes é o que falta para nós. Falar de Jesus. Falar de Jesus. Às vezes a gente tem a oportunidade de falar de Jesus na nossa empresa, onde nós trabalhamos, falar de Jesus para os vizinhos, falar de Jesus para os amigos, no hospital onde você vai, onde você trabalha.
mas a gente tem oportunidade e não fazemos o nosso papel. Qual, pastor? De falar de quem? De Jesus. Para você ver que eles clamaram a Jesus, mas por que clamaram a Jesus? Porque eles conheciam, naquele momento, Jesus. Jesus ia passando. Quando Jesus ia passando, eles começaram a fazer o quê? A clamar e a dizer, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de quem? De nós. Nós. E o versículo seguinte diz, 14: E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles ficaram o quê, irmãos? Limpos. E aqui tem outra grande revelação para a gente. Pastor, eles ficaram o quê? Limpo. Jesus manda eles ir aonde? Ao sacerdote. Jesus manda eles aonde, irmão? Ir ao sacerdote. Mas quando ele mandou ele ir ao sacerdote, ele mandou se apresentar ao sacerdote. Apresentar como assim, pastor? Naquele momento, aqueles homens, eles não estavam curados. Não estavam curados, mas eles deveriam crer naquilo que Jesus estava falando naquele momento. E o que Jesus falou? Se apresente diante do sacerdote, que vocês vão ficar o quê? Limpos. Se eles olhassem para aquele momento natural, eles estavam o quê, irmãos? Eles estavam o quê? Ainda doentes. Com o que, pastor? Eles eram o quê? Leprosos. Doentes. Se eles estavam doentes, o que aconteceu naquele exato momento? Jesus mandou eles se apresentar, e quando Jesus manda eles se apresentar, acontece o que? Eles vão até o sacerdote. Por quê, meu irmão? Eles poderiam dizer: não, mas a gente não está ainda com a lepra, a gente não vai. Porque para apresentar diante do sacerdote, eles precisavam estar o quê? Curados. Mas aí, no momento eles não estavam curados. Mas o que eles fizeram, pastor? Coloca aqui para nós entender, ó. Eles fizeram algo que eles nem imaginavam, mas eles fizeram o quê? Segundo o livro aos Coríntios 5:7. Eles não tinham nem entendimento para isso. Mas o que eles fizeram? Ó, porque andamos por fé e não por vista. Naquele exato momento eles estavam andando por fé. A fé é o que? Aquilo que eu não vejo, mas é aquilo que eu espero. Em nome de quem? De Jesus. Para você entender, irmão, naquele momento, aos olhos naturais, que eles estavam andando por vista, eles não estavam sendo o quê? Curados. Mas pela fé eles já estavam o quê, irmãos? Curados. Mas tem gente que é igual Tomé, né, irmão? Só acredita o quê? Vendo. Só acredita olhando, não acredita enxergando. Mas Deus deu um entendimento para eles ali, meu irmão, que eles estavam doentes, leprosos, mas Jesus mandou eles ir para onde? Se apresentar ao sacerdote. Volta lá novamente o versículo 14. 17, 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram o que, irmãos? Tem pregador que fala que não foram os 10 limpos, que falaram que só foi um. Não, a Bíblia deixa bem claro que foram limpos. Todos foram o que? Curados. Todos foram o que, pastor? Curados. Todos foram curados. Por quê, pastor? Porque naquele momento, meu querido, se tornou mais fácil. Por quê? Versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus como? Versículo 16. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era o que, irmãos? Samaritano. Ele era o que, pastor? Estrangeiro. Já viu, irmão? Às vezes a gente conversa com pessoas que falam assim: não, pastor, eu tenho 2 filhos. Um está nas drogas, bebe, fuma, bagunça em casa.
Mas eu tenho um outro. O outro é estudioso, pastor. O outro é bonzinho demais. Oh, que filho maravilhoso. E às vezes eu pergunto, irmã, os dois são de Jesus? Não, pastor, não são. Aí eu te pergunto, posso perguntar uma coisa para você? Se os dois ainda não aceitaram Jesus, qual é o caminho que eles estão indo? O mesmo. Não tem diferença. Não tem diferença. Ah, mas o outro é bonzinho, pastor. Não tem diferença. Por isso que é mais difícil aceitar, o mais difícil aceitar Jesus do que o mais fácil. Sabia disso? Porque o mais difícil, ele está ali já todo destruído. Te pergunto, vou fazer algo para você. Na minha casa eu tenho 13 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, tenho uma irmã que é a do meio e tem eu. Quem era o mais perdido? Quem aceitou Jesus primeiro? Para você ver. Olha como é que é. Vivia no álcool, vivia no alcoolismo. Vivia, meu querido, chegava em casa bêbado, dava um mau testemunho e botava som na porta da rua. E vizinho queria brigar, deixava brigando. Estava nem aí. E quem aceita Jesus primeiro? Os vizinhos falavam, os irmãos dele são maravilhosos, mas ele gosta de uma cascaria, gosta de uma zoada, gosta de uma briga, gosta de fazer zoada na moto dele, gosta de fazer isso. E quem aceita Jesus? Aquele que era mais difícil. Por isso, meu querido, que Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, se os dois estão fazendo a mesma coisa, mas um é bonzinho, o outro está no mesmo caminho, vão para o mesmo caminho. Mas Deus quer que todos sejam o quê? Salvos. Eram 10 irmãos, mas somente um veio para glorificar a quem? A Deus. Não era para os 10 chegarem junto e dizer, Jesus, obrigado, estamos curados. Sim ou não? Não eram os 10 para contar o bom testemunho, mas somente um veio e contou o quê? Glorificou ao Senhor. Por quê, pastor? Somente um, sim. Olha o versículo 16. Novamente, 16. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. 17. E respondendo Jesus, disse, não foram os 10 os limpos? Aonde estão quem? Os 9. Não houve a que voltasse para dar glória a Deus, senão quem? O estrangeiro. Dentre os 10 tinha um estrangeiro. Porque qual era o caminho dos 10? Era o mesmo. Mas somente um veio o que? Dar glória a Deus. Por que, pastor, que somente um? Somente um voltou para glorificar o nome de quem? Do Senhor. Nós não devemos ficar com vergonha do Evangelho, irmão. O Evangelho, ele é poder e vida. O Evangelho é poder e vida. Ah, mas tu está indo para a igreja, tu é besta, né? Ah, agora está dando dinheiro para o pastor. Não. Eu estou indo louvar a quem? A Deus. O que eu te digo, irmão, o que Deus fez na minha vida, o que fez na sua vida, não tem dinheiro no mundo que possa comprar. Por isso nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida. O resto é consequência. Aquele homem, ele veio glorificar a Deus por aquilo que Deus fez na vida dele, que a misericórdia de Deus alcançou ele. E aí no versículo seguinte, para a gente encerrar, e disse-lhe, levanta-te e vai, e a tua fé te salvou. O mais importante ele conseguiu. Levanta, vai, continua, a tua fé te salvou. E isso, meu irmão, vai chegar para todos nós, que devemos continuar nessa caminhada no nome de quem? De Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.